Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Tudo bem com vocês? Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que bom, que alegria poder estar aqui nesse domingo lindo que o Senhor fez, seja online ou presencial, para investigar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E essa série de investigações que nós estamos investigando já há 10 domingos. Está demais! Quem é Deus? Vocês estão gostando? Eu estou gostando muito de, a cada domingo que passa, conhecer um pouco mais das qualidades de Deus. E nos últimos domingos, nós temos investigado aqui mais sobre Jesus. Quem é Jesus? Se Jesus é Deus? Qual era o trabalho de Jesus? Não é mesmo? No domingo passado nós descobrimos qual era o trabalho de Jesus. E o trabalho dele, que ele mais gostava de fazer, era fazer a vontade de Deus, do seu Pai. E hoje nós vamos continuar investigando sobre Jesus, hein? Então fique atento, prepare aí a sua Bíblia, que é o seu manual de investigações, e pega aí também a sua revista Detetive Júnior, se você tiver. Pode abrir na investigação número 10. Mas antes de entrar na investigação, como você já sabe, você precisa falar a senha. Nós já estamos aqui há 3 domingos memorizando esse versículo de Hebreus 13:8, utilizando também algumas palavras na linguagem de sinais. Vamos lá? Vamos falar juntos? Preparados? Vamos lá. Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e o será eternamente. Hebreus 13:8. Muito bem, dito a senha, vamos lá, partiu investigação. Vamos lá, detetives, para mais uma investigação dessa série tão especial. Quem é Deus? Quem é Deus? E para entrar na investigação, vamos então falar a senha. Como você sabe, algumas palavras da nossa senha estão na linguagem de sinais, na linguagem de Libras. Então, vamos falar juntos. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será eternamente. Hebreus 13:8. Mais uma vez. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será eternamente. Hebreus 13:8. Muito bem, dito a senha, podemos entrar na investigação. Antes de entrar na investigação, eu quero saber se você sabe o que é uma linha do tempo. Na investigação de hoje, nós vamos falar sobre uma linha do tempo. A linha do tempo é uma linha que mostra os principais acontecimentos ao longo de uma história, no passado, no presente, correndo para o futuro. Aqui temos o exemplo de uma linha do tempo de uma criança, que começa com o nascimento, depois o nascimento do primeiro dente, os primeiros passos, o primeiro dia na escola, até chegar aos 10 anos de idade. A linha do tempo é importante para conhecer a história de vida das pessoas e da humanidade. Agora que já sabemos o que é uma linha do tempo, vamos à investigação de hoje, que é a investigação número 10. E o tema dessa investigação é a grande missão. Você sabe o que significa missão? Missão é uma tarefa que deve ser cumprida por alguém. Por exemplo, você sabe qual é a missão dos bombeiros? Sim, a missão dos bombeiros é proteger a vida das pessoas, combater os incêndios, realizar buscas, salvamentos, socorros. Não é mesmo? E a missão de um
policial, você sabe qual é? Também proteger as pessoas para que haja segurança, paz e cumprir a lei. Então, a missão dos policiais é preservar a ordem cumprindo a lei. E a missão de uma professora ou de um professor, você sabe? Sim, a missão dos professores é apresentar o conhecimento, o ensino e formando pessoas. Muito bem, muito bem. Já que entendemos o que é uma missão, vamos anotar o mistério de hoje, que é: qual a missão de Jesus? Qual a missão de Jesus, hein, detetive? Você sabe? Pois é, todas as pessoas têm uma missão, isso é, alguma coisa muito importante para fazer. Vocês sabem que Jesus também tinha uma missão para cumprir? Essa missão era muito especial. Ela era e ainda é muito importante. Vocês sabem qual é essa missão? Ah, isso é o que vamos descobrir juntos, porque esse é o mistério de hoje. Para resolver o nosso enigma, vamos imaginar que vamos entrar numa máquina do tempo e viajar muitos anos no passado. Preparados para essa viagem? Essa será uma viagem imaginária, onde vamos investigar alguns fatos importantes sobre a missão de Jesus. Vamos então à primeira pista. A pista número 1 diz: antes do seu nascimento. Sobre essa pista, vamos investigar o livro de Isaías, capítulo 19, verso 20. Vejam, dentro da nossa máquina do tempo, chegamos em um local. E aqui diz que é um ano muito antes de Cristo nascer. Olhem, detetives, é um pergaminho em que o profeta Isaías escreveu. E o profeta está falando sobre Jesus. Mas como pode ser? Jesus ainda nem havia nascido nessa época? Ah, é porque Deus mandou que o profeta Isaías escrevesse. O que será que ele escreveu, hein? Não dá para ler muito bem no pergaminho. Mas vejam, é o capítulo 19 do livro de Isaías. Então podemos ler na nossa própria Bíblia. Abram então em Isaías 19, 20, que diz assim: serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Aqui está escrito que as pessoas, ao longo da história, iriam pedir socorro e que Deus iria mandar um Salvador. Isso mesmo. Deus disse que mandaria um Salvador. E aqui ele estava falando sobre Jesus. Olhem aqui a linha do tempo sobre a missão de Jesus. Antes do seu nascimento, a missão de Jesus era ser o quê? Você sabe? Sim, a missão de Jesus, antes mesmo dele nascer, era ser um Salvador. Muito bem. Vamos então à pista número 2. A pista número 2 fala sobre nascimento. Sobre essa pista está no livro de Lucas, capítulo 2, verso 11. Vamos então acionar a nossa máquina novamente, avançar um pouco no tempo e ver se descobrimos mais sobre
a missão de Jesus. Andando um pouco mais na nossa máquina, chegamos. Mas onde estamos? Vejam, há vários pastores ali olhando para cima. Que será que eles estão vendo, hein? Vamos chegar mais perto para saber? Olha, eles estão vendo um anjo. E esse anjo está contando que Jesus nasceu. O que o anjo falou aos pastores está registrado em Lucas 2:11, que diz assim: Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. A Bíblia diz que quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes foi dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Então vejam, detetive, o anjo revelou aos pastores a missão de Jesus no seu nascimento, que era ser o quê? Um Salvador. Isso mesmo, Salvador. Então, com isso, já podemos concluir mais uma parte do nosso enigma. A missão de Jesus, revelada no seu nascimento, era ser Salvador. Vamos agora à próxima pista, a pista número 3, que diz: sua vida terrena. Sobre essa pista está no livro de Lucas, capítulo 19, do verso de 1 a 10. Vamos então agora acionar novamente a nossa máquina e avançar um pouco no tempo para descobrir mais sobre a missão de Jesus. Chegando... E onde estamos dessa vez, hein, detetives? Vejam que multidão! Vamos olhar mais de perto? Olhem, é Jesus, que maravilha! Mas quem é aquele baixinho lá em cima daquela árvore? E por que Jesus está falando com ele? Acho que já sei que história é essa. E podemos entendê-la melhor se a lermos em Lucas, capítulo 19. Nessa passagem, diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo pequeno, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus passava por ali. Quando Jesus passou e olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu e rapidamente o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou aqui dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus então disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Vocês viram, detetives? Nessa história, o próprio Jesus declara sem deixar nenhuma dúvida a sua missão. No versículo 10, ele disse que veio para buscar e salvar o perdido. Diante disso, entendemos que quem é que salva, hein? Sim, o Salvador. Isso mesmo, novamente chegamos à conclusão que a missão de Jesus na sua vida terrena era ser um Salvador. E foi ele mesmo quem disse isso. E para concluir esse mistério, vamos à próxima pista, a pista número 4, que diz: depois da sua morte. Sobre essa pista está no livro de Atos, capítulo 16, dos versos 27 ao 31. Mais uma vez, então, vamos à nossa máquina do tempo para descobrir mais sobre a missão de Jesus. Parando a nossa máquina aqui. Ei, vejam, estamos dentro de uma prisão. E aquele homem ali? É o apóstolo Paulo. Então, nessa época, Jesus já havia morrido na cruz. Mas o que será que Paulo está fazendo? Já sei, para entendermos essa história, vamos ler Atos capítulo 16, do verso 27 ao 31. Nessa passagem conta que Paulo e Silas estavam presos. Eles foram presos porque eles estavam anunciando a mensagem da salvação e foram perseguidos. Eles foram açoitados e lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Ei, não faça isso! Estamos todos aqui." O carcereiro, tremendo e assustado, prostrou-se diante de Paulo e Silas e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa." E então eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida ele e todos os da sua família foram batizados. Depois os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e se alegraram muito por haver crido em Deus. Então, detetives, nessa passagem vimos que Paulo disse ao carcereiro que cresce em Jesus e seria salvo. E como já vimos antes, quem salva é o quê? O Salvador, isso mesmo! Novamente chegamos à conclusão que a missão de Jesus é ser Salvador. Hoje, para descobrir o enigma da missão de Jesus, fizemos uma viagem imaginária pelo tempo. E ao olhar para a linha do tempo que temos aqui no quadro, podemos ver que a missão de Jesus sempre foi e sempre será a de ser o Salvador do mundo. Agora vamos parar e pensar um pouco. Será que precisamos de um Salvador? Sim, mas por que precisamos de um Salvador, hein, detetives? Precisamos muito de alguém que nos salve, porque todos pecamos, conforme diz em Romanos 3:23. E o pecado
nos faz ficar separados de Deus. E separados de Deus, teremos a morte eterna. Alguém aqui gostaria de ter isso? Claro que não, né? Então, precisamos de alguém que nos salve, que nos aproxime de Deus e nos dê a vida eterna. A única pessoa que pode nos salvar de todos os pecados é Jesus, porque foi Deus mesmo que lhe deu essa missão. Ele foi o único que pagou o preço da nossa salvação. E esse preço foi bem alto, foi a sua própria vida. Então, diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, qual a missão de Jesus? Essa foi fácil, hein, detetives? E a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. A missão de Jesus é ser o nosso Salvador. Que maravilha que Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo, não é mesmo? E se você, detetive, ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, tome essa decisão agora mesmo. Amém? Que legal saber e observar essa linha do tempo da vida de Jesus e observar que desde antes do seu nascimento, a missão de Jesus era ser o Salvador do mundo. Jesus já tinha uma missão definida mesmo antes dele nascer. E aí veio o seu nascimento, o seu crescimento, quando ele se tornou adulto e depois da sua morte. A missão de Jesus continuou e continua até hoje, que é salvar todas as pessoas do pecado. Que tremendo, que alegria observar tudo isso, não é mesmo, detetives? E você? Você já sabe qual é a sua missão nesse mundo? Você já sabe por que você nasceu? Bom, na investigação de hoje nós já descobrimos que Deus deu uma missão para os seus filhos, que é o quê? É fazer tudo para a glória de Deus, é falar das boas novas de salvação para todas as pessoas. Essa missão nós já sabemos, mas eu sei também que Deus deu para cada um de vocês uma missão especial, uma missão diferente. Talvez você ainda não saiba que missão é essa. Talvez você ainda não saiba o que você vai ser daqui a 10, 20 anos. O que o Senhor tem preparado para você. Mas você sabia que o Senhor já escreveu num livro toda a sua história? A sua linha do tempo, da sua vida, desde antes do seu nascimento, já estava planejado pelo Senhor. Ah, que alegria saber que Deus já tem tudo pronto, tudo certo para as nossas vidas. Basta obedecê-lo e buscá-lo cada dia mais. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos falar com Deus. Vamos pedir que o Senhor possa confirmar na sua vida a sua missão, os sonhos e os planos que Ele tem para você daqui a algum tempo e também hoje ainda, enquanto você é criança e junior. Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, ó Deus, porque o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para nos salvar. E a sua missão já estava planejada, mesmo antes do seu nascimento. E ainda hoje, muitos anos depois, a missão do Senhor Jesus continua se cumprindo na vida das pessoas, porque o Senhor Jesus continua salvando as pessoas do pecado. Oh, meu Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, por aquelas crianças que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador.
que o Senhor possa falar agora com cada uma delas e que elas possam abrir o seu coração para o Senhor Jesus morar. Ó Deus, eu te peço também por cada criança, cada junior que participou dessa investigação e hoje elas aprenderam que nós também recebemos uma missão do Senhor. E eu te peço que o Senhor cada dia mais possa fazer cumprir os planos e os sonhos que o Senhor tem para cada uma delas. Ó Deus, não permita que elas se desviem do caminho, que elas possam sempre obedecer ao Senhor e a sua palavra, para que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa se cumprir na vida de cada uma. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, antes de realizar as atividades de hoje, nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que fala sobre a sua missão, que foi vir a esse mundo para nos salvar. Então agora eu quero ver você aí abrindo a sua boca, soltando a sua voz e louvando ao Senhor. Aconteceu? Um anjo também falou com José pra que ele cuidasse bem de Maria, pois a criança que nasceria era Jesus, o Filho de Deus. Ele veio com a missão de nos salvar. Essas coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Jesus. Que bom é louvar ao Senhor e saber que Jesus veio a esse mundo com uma missão. E Ele é para nós um exemplo para se imitar. Eu quero ver você aí, detetive, imitando Jesus no seu viver. Desde pequenininho, Jesus ele era uma criança obediente aos seus pais. Ele cumpria com as suas tarefas. E ele foi crescendo, buscando a palavra de Deus, compartilhando o que ele sabia com as pessoas, ajudando o próximo. Então, em tudo, nós devemos imitar a Jesus, ser como ele foi.
não é mesmo? E agora é a hora da nossa atividade. Prepare aí o seu papel, a canetinha, o lápis de cor e uma régua, que nós vamos precisar dela também para realizar a atividade de hoje. Vamos lá? Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, uma régua, lápis e canetinha. E nós vamos hoje refletir sobre qual é a nossa missão. Qual é a sua missão, hein, detetive? E aí você vai fazer a sua linha do tempo. E você vai registrar com desenhos ou frases fatos e acontecimentos importantes na sua vida, começando antes mesmo do seu nascimento. Que fatos importantes aconteceram antes do seu nascimento, hein? Você pode registrar o casamento dos seus pais, alguma mudança de casa, o nascimento de um irmão. Não sei, você pode também consultar o papai e a mamãe para descrever esse fato da sua vida. Depois você vai registrar sobre o seu nascimento. Quando foi, como foi, onde foi que você nasceu. E seguindo a sua linha, você pode descrever algum acontecimento nos dias de hoje. Por exemplo, com que idade você está? Como foi esse ano? O que você tem aprendido na escola? Em que série você está na escola? O que de importante tem acontecido no mundo? E aí você pode descrever, imaginar o que você acha que pode acontecer quando você for adulto. De repente, o que você quer ser quando crescer. E ao final, ao completar essa linha do tempo, você vai escrever qual é a sua missão. Por que Deus te criou? Por que Deus colocou você nesse mundo, hein, detetive? Deus nos deu a missão de falar a todos de Jesus e da sua salvação. Então, tudo que você fazer ao longo de toda a sua vida, que seja para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer mãos à obra? Ah, que legal! Eu quero ver aí a linha do tempo da sua vida, detetive, que você vai montar aí, colocando os fatos importantes da sua vida, mesmo antes do seu nascimento, hein? Colocando as datas, se você souber, desenhando, escrevendo e já imaginando o que você acha que pode ser no seu futuro, quando você for um adulto, hein? E quando a sua linha do tempo estiver completa, você vai aí anotar a sua missão nesse mundo. Deus criou você com uma missão também, assim como foi com Jesus. E aí aqui a tia Lúcia já deu aqui algumas dicas sobre essa missão. E aí você pode anotar aí e ter certeza que Deus preparou uma missão para você também. Vamos lá? Vamos caprichar. E você que está participando online, pode também tirar uma foto e enviar aqui para a tia Lúcia ver os desenhos lindos que vocês fizeram. Vamos lá? Mãos à obra? E você que é detetive júnior, pegue aí a sua revista, que nós vamos corrigir as provas do mistério de hoje para fixar tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa investigação. Vamos lá?
crianças, ficamos por aqui na investigação de hoje, que foi muito especial, não é mesmo? Saber sobre a missão de Jesus e sobre a nossa missão também aqui nesse mundo. Muito bom! E agora nós nos encontraremos no domingo que vem aqui na nossa escolinha bíblica, tanto online quanto presencial. E nós já vamos para a investigação número 11. Então não deixa aí de se dedicar, realizar as provas do mistério durante a semana, para quando chegar aqui no próximo domingo você já esteja por dentro do assunto da nossa investigação. Combinado? E você, criança que tem participado da nossa escolinha bíblica online, eu espero vocês às 17h30 lá no aplicativo Zoom. Como vocês sabem, nós estamos ensaiando para o Natal. E você que tem participado das atividades online, você também pode participar do musical de Natal. Como, tia Lúcia? Você pode gravar os vídeos das canções que você já deve ter recebido aí. E aí, no dia do musical, vai estar lá todas as crianças celebrando o Natal de Jesus. Já já vai chegar, não é mesmo? Então a gente fica por aqui, que você tenha uma semana muito abençoada. Um grande beijo da tia Lúcia e que Deus te abençoe.